Olá, turma! Dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos falar sobre o substantivo, mas o foco dessa aula de hoje é a função sintática desses substantivos em cada frase. Não esqueçam, porque o substantivo ele vai sofrer variação. Então, observe sempre cada função sintática em específico de cada substantivo que surgir na frase. Tenha muita atenção porque tem várias funções sintáticas relacionadas ao substantivo. Vamos então analisá-lo. A morfossintaxe do substantivo é a relação que se dá entre a classe morfológica e a sintática. Como vocês sabem, o foco é o substantivo. O substantivo ele vai assumir várias funções. Então, a primeira, que é a mais comum, é quando o sujeito, nesse caso, é um substantivo. Portanto, Carlos é gentil e educado. Aí vocês têm Carlos substantivo próprio, como vocês sabem. Morfologicamente, ele é simples, ele é primitivo, como também ele é concreto. Então, morfologicamente é substantivo. Sintaticamente, é o sujeito dessa oração. Predicativo do sujeito, como vocês sabem, é a característica relacionada ao sujeito na oração. Daí você tem eu sou o professor. Portanto, eu é o sujeito. Professor é o predicativo relacionado ao sujeito simples, que é eu. Portanto, professor, morfologicamente, vocês sabem que é um substantivo. Lembrando que você tem toda aquela classe gramatical do substantivo simples, nesse caso concreto, primitivo, nesse caso comum, concreto. Lembrando que aí você tem gramaticalmente um substantivo e sintaticamente ele funciona como um predicativo do sujeito. Lembrando que se houver predicativo é porque você tem um verbo de ligação no meio, que nesse caso é o verbo ser, que está conjugado na primeira pessoa, concordando com o sujeito. O predicativo do objeto ele aparece na presença de um verbo de ação. Lembrando que só vai ter predicativo do objeto realmente se houver esse verbo. Que aí você tem elegeram no deputado. Você tem aí elegeram quem? No. Que o no aí funciona no caso como o objeto. Então, essa relação que se dá ao objeto, observe que deputado é a característica desse objeto. Por isso que aí é um predicativo. Morfologicamente, você tem deputado como sendo o substantivo. E sintaticamente, ele é a característica desse objeto. Predicativo do objeto indireto. Observe, se é do indireto, é porque tem a preposição. No primeiro caso, que ele foi direto, ele não tinha preposição, mas no segundo tem. Chamaram-lhe de amigo. Chamaram quem? Lhe de que? Amigo. Portanto, o de aí é a preposição exigida pelo verbo chamar. Amigo é a característica de como ele foi chamado. Então, note que aí nós temos classes sintáticas que estão relacionadas ao substantivo, no caso de cada frase. Seguindo, nós temos, quando é que eu vou ter um objeto direto? Se eu tenho um verbo que ele indica ação, com um complemento sem preposição, você tem um objeto direto. Só que morfologicamente, a função, nesse caso, é substantivo. Sintaticamente é que ele exerce essa função. Lemos o quê? Os livros. Portanto, livros é substantivo morfologicamente. Sintaticamente exerce essa função de objeto direto porque ele complementa o verbo ler, sem a preposição aí. O indireto. Se o direto não tem preposição, o indireto consequentemente terá. Precisamos. Precisamos de quê? De carinho. Então, você tem a preposição que é exigida pelo verbo precisamos. Carinho aí, vocês sabem que é um substantivo. Sintaticamente é o objeto indireto que complementa o verbo precisamos.
O complemento nominal, como vocês sabem, ele vai complementar um substantivo na frase. Nesse caso, você tenho necessidade de atenção. Então, necessidade de quê? De atenção, complementa o substantivo. Por isso que atenção, é o complemento nominal. Não pode ser objeto indireto, não confundam, porque aí a gente percebe que o complemento é de necessidade, não é do verbo ter. Há uma semelhança, ou seja, há algo em comum entre o indireto e o complemento nominal, mas é somente a presença da preposição. Aposto, como vocês sabem, é sempre um termo, uma expressão, algo que vem a mais, sendo explicado na frase. Geralmente vem entre vírgulas, pode ser usado 2 pontos, pode ser usado travessões. Nessa situação, vocês estão percebendo que há o uso das vírgulas. Ambos os diretores, pai e filho, retornaram à reunião. Nós temos pai e filho sendo aposto. Morfologicamente, eles são substantivos, mas exercem nessa função sintática de aposto. Agora vamos observar. Vocativo. Lembrando que vocativo é um chamamento. Se é um chamamento, é evocar. Lembre-se, professora, de atribuir notas aos trabalhos. Você percebe aí que o fato dele ter um complemento a mais na frase deixa a professora entre vírgulas, mas isso não quer dizer que você confunda com o aposto. Nesse caso, jamais seria aposto, porque a gente sabe que o aposto é uma explicação, é algo a mais. Aí você está sempre, nesse caso, chamando a atenção. Então, é um vocativo, certo? Então, não confundam isso. Morfologicamente, professor é substantivo e sintaticamente exerce a função de vocativo. Agente da passiva. O que é que a gente precisa lembrar de agente da passiva? Todo agente da passiva a gente percebe na frase o uso da locução verbal, certo? A presença da preposição e ele vem sempre no final. Os livros foram lidos pelos alunos. Perceba que temos aí uma locução, foram lidos pelos alunos, é o agente da passiva. Quem que está funcionando como agente da passiva? Alunos. Portanto, alunos é um substantivo morfologicamente e sintaticamente exerce essa função de agente da passiva. O adjunto adverbial, como vocês sabem, é aquele que estará junto de um verbo, de um adjetivo ou até do próprio advérbio. Ele vai também sempre modificar alguma dessas classes gramaticais. Retornamos à Bahia, portanto, o lugar. Você tem um adjunto adverbial de lugar. Observe que aí é Bahia, que morfologicamente é o substantivo, sintaticamente exerce essa função de adjunto adverbial. Então, vamos analisar agora alguns gêneros textuais para vocês notarem como realmente se encontram essas palavras em cada frase. Temos aí o trecho da letra de uma música. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Você tem aí a presença de substantivos simples, asa, brasa, bola, frajola. Você tem a presença de um substantivo composto, alto-falantes, e você percebe aí que no substantivo composto, só o segundo elemento foi variado, portanto, alto-falantes. Note que aí a presença desse substantivo traz realmente a forma que ele pode ser usado no plural. Somente o segundo elemento é que foi. Alto permanece porque, nesse caso aí, ele traz essa relação de advérbio. Lembrando que você tem as classes de palavras que são invariáveis. Vamos agora observar essa charge, essa tirinha. H, que é temeridade, é o mesmo que intrepidez. Que é intrepidez? É chegar em casa 2 dias atrasado para o jantar do aniversário e reclamar que a comida está fria. Dentro desse contexto, você tem essa relação, gente, de temeridade, intrepidez.
E aí você tem substantivos que são o quê? Abstratos. O que é que a gente pode perceber além disso? A função sintática que eles estão exercendo na frase. Quando ele diz agar, que é temeridade? Você tem agar como um vocativo, porque ele está fazendo uma pergunta. Mas quando você faz a análise sintática, você pode dizer também, temeridade aí, ele traz essa relação de predicativo, certo? Porque está sendo usado por meio de um verbo de ligação. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a função sintática dos substantivos em cada frase. Obrigada a todos pela atenção. Até a próxima aula e lembre-se sempre que você é capaz de qualquer coisa que desejar. Basta querer e alcançar os seus objetivos. Obrigada a todos, tenham um excelente dia.